Silêncio. Você acaba de atravessar o portal do poço. Daqui pra frente, cada palavra pode ecoar na sua mente. Respire fundo e desça comigo. O Saci na Quaresma. Eu devia ter uns 9 anos e meu irmão 11. Éramos 2 meninos cheios de energia, sempre procurando encrenca no pequeno sítio onde morávamos. Minha mãe, mulher de fé firme, tinha uma regra que repetia todos os anos. Durante a Quaresma, as crianças precisavam se comportar. Nada de xingar, nada de desobedecer, nada de desafiar os mais velhos. É tempo de respeito, tempo de silêncio, ela dizia. E sempre completava: quem afronta na Quaresma atrai coisa ruim e não tem reza que proteja. A gente ouvia, mas nunca levava muito a sério. Para nós, eram só histórias de adulto, jeito dela nos controlar. Só que havia uma advertência em especial que chamava nossa atenção. O Saci. Meu avô falava dele com um respeito estranho, como se fosse um vizinho perigoso. Na Quaresma, ele anda solto testando os atrevidos, dizia. Eu e meu irmão ríamos disso, mas no fundo havia um frio na barriga, porque se fosse verdade, brincar com esse tipo de coisa era perigoso. Mas é claro que criança curiosa adora cutucar o perigo. Lembro-me de uma noite quente, abafada, em que a família se reuniu para rezar dentro da casa. Minha mãe acendeu velas diante de um pequeno altar de madeira, com uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. O cheiro de cera misturado ao da madeira antiga enchia o ar. Enquanto todos entoavam as ladainhas, eu e meu irmão trocávamos olhares. A vontade de desafiar era mais forte que o medo. Quando ninguém percebeu, escapamos pela porta dos fundos e corremos até o terreiro. O chão de terra estava ressecado, rachado pelo calor dos últimos dias. Os grilos cantavam alto e um silêncio pesado cobria o resto da noite. "Tá vendo?" disse meu irmão com um sorriso debochado. "Até agora nada aconteceu?" Eu ri, nervoso, e soltei um palavrão só para provar coragem. Ele fez o mesmo. Cada xingamento parecia ecoar alto demais, como se alguém estivesse ouvindo. Foi então que o vento, que até ali estava parado, começou a se mover. Primeiro uma brisa leve, levantando poeira fina. Depois, em segundos, formou-se um redemoinho bem diante de nós. A poeira girava em círculo, junto de folhas secas e galhos, como se tivesse vida própria. "Olha o Saci!" Meu irmão gritou, rindo com os braços abertos, como se quisesse chamar a coisa. Eu também ri, mas o som morreu na minha garganta quando percebi. Havia uma sombra dentro do redemoinho, pequena, ágil, de chapéu vermelho. O redemoinho parou de repente, mas a sombra não desapareceu. Ela saltou para fora e, por um instante, vimos claramente um vulto de um olho só, perna única, rindo de nós. Não parecia uma criança, nem parecia um adulto. Era diferente, como se fosse feito de vento e sombra. A risada dele era fina e debochada e atravessou meu corpo como uma corrente gelada. Tentamos correr, mas o vento nos empurrou de volta, derrubando-nos no chão. A terra seca arranhou meus braços e o gosto de poeira invadiu minha boca. O Saci não nos atacou, apenas ficou nos observando, rodopiando em torno de si mesmo, como se divertisse com o nosso medo. Depois, soltou um assobio longo e agudo. Nesse instante, todas as lamparinas da varanda da casa se apagaram de uma vez só. A escuridão foi tão completa que eu não conseguia ver nem o rosto do meu irmão ao lado. Quando as luzes voltaram, o Saci tinha desaparecido.
mas não completamente. No chão, à nossa frente, havia uma sequência de pegadas marcadas na poeira. Pegadas de um único pé, indo em direção ao milharal. Achamos que tinha acabado. Corremos para dentro, inventando uma desculpa qualquer, mas não conseguimos dormir. A cada rajada de vento que batia nas frestas da janela, eu e meu irmão nos encolhíamos mais no colchão. Por volta da meia-noite, ouvimos de novo o assobio. Desta vez não vinha do terreiro, mas do telhado. Meu irmão jurou ter visto a sombra do chapéu vermelho passar pela fresta da janela. Nós dois tremíamos, mas não gritamos. Tínhamos medo de que, se minha mãe soubesse o que tínhamos provocado, o castigo dela fosse pior do que o do Saci. O vento voltou a girar, mas dentro do quarto, as cortinas se levantaram como se mãos invisíveis as puxassem. A chama da vela acendeu sozinha, embora ninguém tivesse riscado o fósforo. Então ouvimos a risada, bem próxima, como se ele estivesse no pé da cama. Nós nos abraçamos paralisados e fechamos os olhos com força. Quando abrimos, não havia mais nada, só a sensação de que alguém ainda estava ali, observando, invisível. Na manhã seguinte, minha mãe entrou no quarto e nos encontrou pálidos, com olheiras profundas. Não dissemos nada, mas ela percebeu. Apenas olhou firme nos nossos olhos e disse: "Eu avisei. Na quaresma, quem desafia paga caro." Nunca contamos a ela o que vimos de verdade, mas desde aquele dia não precisamos mais de sermões. Nunca mais zombamos, nunca mais ousamos xingar na quaresma. Até hoje, quando sinto o vento girar de repente no meio da estrada, um arrepio percorre minha espinha. E sempre que ouço um assobio à noite, eu me lembro daquela risada. Não importa quanto tempo passe, ela continua viva dentro da minha cabeça, como se ecoasse na escuridão cada vez que fecho os olhos. Durante muitos anos tentei esquecer. Cresci, mudei de cidade, deixei o sítio para trás. Mas a lembrança não ficou enterrada. Às vezes, quando o vento começa a rodar na rua, sinto o mesmo frio na espinha que senti naquela noite. Não importa se estou entre prédios altos ou em uma estrada movimentada. Se o vento gira e as folhas dançam em círculo, é como se eu voltasse a ser criança, de joelhos na terra seca, olhando para aquele chapéu vermelho flutuando no escuro.